Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula neste canal. E hoje, dando continuidade aí, vamos ver a aula de número 4, né, do concurso então especial Banco do Brasil, né, da Fundação Sesgran Rio, a nossa banca. E hoje vamos ver então a parte de raciocínio lógico, né? Então vamos começar. Lembrando então de você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá. Questão de número 1. Lembrando então que essa prova é de 2010, certo? São 5 questões que nós vamos ver a partir de agora. Questão número 1 diz o seguinte: uma loja vende barras de chocolate de diversos sabores. Em uma promoção, era possível comprar 3 barras de chocolate com desconto, desde que estas fossem dos sabores ao leite, amargo, branco ou com amêndoas, repetidos ou não. Assim, o cliente que comprar as 3 barras na promoção poderá escolher os sabores de N modos distintos, sendo N igual a... Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando que, então, vamos ver aqui como fazer esta questão. Vamos pensar um pouco, né? A gente já viu questão similar desse tipo, né? Que ele fala que eles são repetidos, né? Se eles falam que são repetidos, né? Então, aqui então fala que a ordem não importa, né? Então, a ordem não importa, certo? Se a ordem não importa, o que lembra então para vocês esta questão? Lembra então uma questão de, exatamente, combinação, né, com repetição, né? Porque ele fala que pode ser repetido ou não, né? Repetição, certo? Tá, mas e aí, como é que a gente vai fazer então para a gente saber isso daí, né? Então vamos ver aqui, né? Lembrando que nós temos que pensar aqui, como é que é a fórmula então da combinação com repetição. Lembrando que a gente pode transformar, para quem não sabe aí tem um macetinho, que a gente pode então transformar a combinação de repetição com uma combinação simples. Mas como fazer isso? A gente vai pegar então aquela parte da combinação, quando a gente for montar nossa combinação com repetição, que é dessa forma, C N mais K menos 1 e K, certo? Então isso daqui a gente pode transformar a combinação com repetição em uma combinação simples. Sim, a gente pode fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Porque a gente não precisa se lembrar daquela expressão toda, daquela forma da combinação que a gente viu no vídeo passado, certo? Então vamos ver aqui, quem vai ser então o nosso N, né? O nosso N, aqui nesse caso, vai representar então os sabores, né? Então, sabores, que são quanto que ele fala? São 4, né? São 4 sabores. E o nosso K, ele vai representar quem? As opções, né? Que a gente pode combinar. Então, opções de combinação, né? Então, são 3, certo? Que ele fala aqui no problema. Que são 3 aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos então resolver aqui a nossa questão. Então vamos lá, já temos o C, o N então que vale 4, mais K que vale 3, menos 1 e K, né? E 3, né? Aqui no caso. E 3, certo? Então, resolvendo isso aí, então nossa combinação simples vai ficar então 4 mais 3, 7, menos 1, 6. Então, vai ficar uma combinação de 6 em 3. Então, nossa combinação vai ser então 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Então, virou uma combinação simples, olha aí que legal.
Resolvendo então essa combinação simples, vamos ter que 6 fatorial. Então 3 fatorial, 6 menos 3 dá 3 fatorial. Então aqui a nossa combinação, resolvendo 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Resolvendo então esse 3, fica 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui já podemos cortar esse 3 com esse 3 fatorial. E aqui o resultado dá 6, né? Então podemos cortar com esses 6. Logo, fica então 5 vezes 4, que é 20. Então nós temos aqui 20 opções, né? 20 modos então de escolher aí os nossos chocolates, certo? Então, nosso gabarito de hoje é o item E20. Beleza? Seguindo então para a questão de número 2, na tela para vocês aí. Diz o seguinte: qual a negação da proposição? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Então vamos lá, ele quer saber o que? Ele quer saber a negação da proposição. Então aqui, ó. Negação da proposição. Algum. Né? Então vamos ver aqui, né? Vamos ver então nossas opções, né? Então na opção A, diz que todo funcionário da agência do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Não. A gente quer então a negação disso daí, né? Então esse aqui está errado. Não existe nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil com 20 anos. Então, aqui também está errado, porque pode, né, aqui ter também, né? Porque não é com 20 anos, né? É com menos de 20 anos aqui, ó. Tem que atentar isso daqui, ó. Com menos de 20 anos, certo? Aqui também está errado, tá? Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem mais de 20 anos. Algum, então pode ter funcionário que tenha menos de 20, né? Então isso também está errado. Vamos ver o item D. O nosso item D diz que nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Então essa é a nossa alternativa correta. É o item D. Né? Nenhum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, né? Porque essa é a correta. Porque na alternativa E diz que nem todo, né? Então se diz que nem todo funcionário, então pode ter funcionário que tenha, né? Então a alternativa E também está errada. Então a negação de algum, então seria então nenhum, certo? Entendido isso aí? Vamos então para a questão de número 3. Na tela para vocês aí. Diz o seguinte: João, Pedro, Celso, Raul e Marcos foram aprovados em um concurso. Cada um trabalhará em uma unidade diferente da empresa, P, Q, R, S ou T, considerando que João já foi designado para trabalhar na unidade P. Então, de quantos módulos distintos é possível distribuir os demais aprovados pelas unidades restantes? Então, vamos lá, olha só. Aqui ele já fala, né? Então, já fala aqui que o João, né, então já foi designado para trabalhar na unidade P. Então, vamos lá, vamos separar aqui nossos itens aqui, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui os tracinhos para cada item. Então, aqui embaixo são as unidades, né? P, Q, R, S e T. Já fala que o João, então João já foi alocado aqui na unidade P. Então, vamos riscar o João. Então, sobra quantas pessoas? Sobram 4, né? Então, vamos lá. Na unidade Q, vamos ter quantas aqui? Questão de posicionar um funcionário, né? Temos aqui 4. Na unidade R,
Então vai ter 3. Na unidade S, 2. Na unidade T, vai ter 1. Então, o que isso lembra para nós aqui? Isso lembra, então, uma permutação, certo? Então, isso aqui seria, no caso, um fatorial de 4, né? No caso, né? Seria um fatorial de 4, certo? Fatorial simples aí de permutação, né? Então, vai ser P de 4, que vai ser, então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso aqui para nós vai dar quanto aí? 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 2, 24, né? Então, vai ser 24 aí, modos, né? Que a gente vai poder, então, de fazer a distribuição deles. Então, nosso gabarito é o item B. Certo? Entendido isso daí? Vamos para, então, a questão de número 4. Na tela para vocês aí, questão de número 4. Diz o seguinte: a proposição funcional para todo e qualquer valor de n tem-se 6n menor que n ao quadrado mais 8 será verdade se n for um número real. Então, vamos ver isso daí, né? Vamos ver, então, essa proposição aí, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, a nossa proposição de hoje é 6n tem que ser menor do que n ao quadrado mais 8. Né? Isso daí lembra pra gente o que? Uma equação do segundo grau, certo? Tá? E uma equação do segundo grau, o que a gente pode fazer? A gente pode remeter esse 6n para cá. Aí ficaria, então, n ao quadrado menos 6n mais 8, né? Isso aqui, então, vai fazer, então, a nossa equação do segundo grau para a gente saber as raízes, né? Então, vamos lá. Então, nosso n, fazendo, então, a fórmula de Bhaskara, aí temos, então, o quê? Menos b, né, que é 6, mais ou menos a raiz de 6